una grande passione civile vissuta attraverso il giornalismo, che ha in qualche modo stritolato il suo protagonista. Una grande anche ingiustizia non capita fino in fondo nella sua enormità. Se fosse successo negli Stati Uniti d'America un fatto del genere, ne avrebbero fatto sicuramente un film di Hollywood. Un eroe, perché ha affrontato la professione con una maniera così totalizzante, così bella, che si può parlare anche di questo. Il ricordo di Gennaro mi commuove. Chi ha più credibilità nella giudiziaria, nella nera, se fa uso di droga o se addirittura viene condannato per spaccio? Quando metti le mani in una vicenda di cronaca sei ricattabile e qualunque poliziotto ti può prendere al suo servizio e tu diventi uno zimbello. Il giornalista è uno che scorre la vita stando in platea e la vita è sul palco. Il giornalista Gennaro De Stefano, che finisce in carcere e vede compromessa la sua visione di se stesso e della sua vita, per il caso Perruzza, è un giornalista che a un certo punto ha detto: non voglio solo guardare, ci voglio stare là dentro. Bassorano é uma comuna italiana da região dos Abruzos, província de Áquila, com cerca de 3.700 habitantes. Em agosto de 1990, uma trágica notícia vinda de lá estampou as primeiras páginas de todos os jornais da Itália. Cristina Cappucciti, uma criança de apenas 7 anos de idade, desapareceu sem deixar rastros em 23 de agosto. Segundo relatos, por volta das 8h30 da noite, ela teria saído de casa sem avisar a família, para brincar com suas amiguinhas numa praça que ficava nos fundos de sua residência. Cristina foi vista com um pote de iogurte na mão. As crianças brincavam de esconde-esconde, mas naquela noite, Cristina não foi encontrada em lugar nenhum, e o país inteiro se mobilizou para achá-la. As autoridades temiam que ela pudesse ter entrado na floresta próxima e se perdido. Diversos voluntários e policiais com cães farejadores passaram horas fazendo buscas incansáveis até que um corpo foi encontrado na manhã seguinte, atrás de uma cerca de arbustos, a 200 metros da casa da garota. O corpo foi imediatamente identificado como sendo da pequena Cristina, e ela teria sido morta com uma grande pedra que foi jogada em sua cabeça e que ainda estava ao seu lado. Imediatamente pensou-se que um maníaco tinha abusado dela e depois tirado sua vida, mas Cristina Cappucciti, mais conhecida por seus amiguinhos como Branca de Neve, não tinha sofrido qualquer tipo de agressão sexual. Uma autópsia mais tarde revelou que a causa de sua morte foi asfixia mecânica. Todas as casas da aldeia foram revistadas e 3 dias depois, por volta do meio-dia, a polícia encontrou um garoto de 13 anos chamado Mauro Perruzza. Ele era primo de Cristina por parte de mãe e disse que esteve com ela até as 9 horas da noite da sua morte. Mas, segundo o médico legista, isso não era possível porque Cristina teria sido morta muito antes. O garoto foi levado para a delegacia e submetido a um intenso interrogatório. Segundo relatos, a pressão foi tão grande que Mauro chegou a desmaiar várias vezes. Eu não preciso dizer que os métodos de interrogatório daquela época eram, digamos, muito persuasivos. Finalmente, o garoto explica que tudo foi um acidente. Segundo ele, enquanto corria com Cristina para se esconder, ela teria tropeçado, caído e batido a cabeça numa pedra. Sem saber o que fazer naquela situação e vendo que a garota estava convulsionando, Mauro a estrangulou para que ela parasse de sofrer. Mas havia alguma coisa errada na sua história e mais tarde, este crime ficaria conhecido como o ato
do monstro de Bassorano. A polícia levou o garoto para uma delegacia especializada em infratores juvenis e o interrogatório continuou, desta vez acompanhado de um psicólogo. Por volta de 1h30 da madrugada, Mauro mudou a sua versão, dizendo que não foi um acidente, que na verdade, segundo suas próprias palavras, ele queria possuí-la. O garoto disse que quando os dois se afastaram das outras crianças, ele empurrou Cristina para trás de uma cerca feita de arbustos, a jogou no chão e bateu em sua cabeça com a pedra. Em seguida, ficou muito nervoso para consumar o ato sexual e resolveu estrangulá-la. Mas, logo em seguida, mudou completamente sua versão, acusando um primo, que imediatamente foi descartado por morar a quilômetros de distância de onde o crime aconteceu. O psicólogo presente insistia que o garoto estava mentindo e alguns minutos antes do sol nascer, depois de várias contradições e histórias diferentes, Mauro finalmente confessou toda a verdade. Um policial deu um sanduíche e um copo de suco de laranja para o menino. Com os olhos cheios de lágrima, ele acariciou a face de Mauro, dizendo que não conseguia acreditar que ele seria capaz de algo tão terrível. Neste momento, Mauro olhou bem nos olhos do policial e disse: "Me perdoe, senhor. Na verdade, foi o meu pai, Michel, quem matou a menina." Mesmo aparentemente dizendo a verdade, Mauro ainda não conseguia ser firme em seu relato. Primeiro ele disse que viu seu pai chegando em casa chorando e sujo de sangue. Depois relatou que o viu no bosque tentando abusar e depois sufocando Cristina. O que exatamente aconteceu naquela noite, até hoje é um mistério, porque a gravação em áudio do interrogatório de Mauro simplesmente desapareceu. De toda forma, a polícia prendeu o pai do garoto e revistaram sua casa, onde encontraram uma camisa manchada de sangue na máquina de lavar. O caso estava resolvido, pelo menos por enquanto. Numa reviravolta macabra, Mauro se torna uma espécie de herói por tentar proteger seu pai, e Michel agora se tornou o temido monstro de Bassorano. Revoltados, os vizinhos foram até a residência dele e colocaram fogo na casa, mas ninguém saiu ferido. Relatos de moradores afirmam que Michel sempre se comportou como um pedófilo e diversas outras acusações começaram a vir a público. Mas a Itália estava dividida entre quem era realmente inocente e quem era o verdadeiro culpado nessa história. Michel então contratou o mesmo advogado de seu filho e se preparava para receber a prisão perpétua, mas o seu destino iria se cruzar em breve com o de Gennaro De Stefano, um advogado e jornalista investigativo que procurava desmantelar, peça por peça, o castelo acusatório entre pai e filho. Oficialmente, Mauro mudou sua versão dos fatos num total de 17 vezes, e Michel manteve sua inocência, sem, é claro, acusar o filho. Por fim, nada adiantou. Michel foi levado a julgamento e condenado por unanimidade à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Imediatamente após a sentença, o advogado e jornalista Gennaro publicou uma carta chocante, enviada por Mauro ao seu pai, no dia 12 de abril de 1991. Em um trecho dessa carta, Mauro dizia o seguinte: "Eu sei que a culpa é minha e que o senhor está preso por isso." Gennaro então entrou com um pedido de anulação da sentença de Michel, mas apenas 3 dias depois, outra reviravolta acontece quando, em 28 de setembro, durante uma estranha batida policial, Gennaro é preso com cocaína em seu carro. Segundo algumas fontes, a droga foi plantada por um policial para incriminar Gennaro, mas o que ninguém ainda sabe até hoje é o motivo disso. O mais estranho é que o processo de anulação da sentença de Michel foi arquivado após a sua prisão, mas não demorou muito para que a armadilha das drogas fosse descoberta e o policial que tramou tudo preso. Até hoje, este oficial jamais revelou seus motivos. Ele cumpriu alguns meses em uma prisão especial e depois cumpriu pena administrativa
Em menos de um ano, já estava trabalhando normalmente. Genaro então retornou sua investigação após 2 meses de uma prisão injusta. Ele encontrou mais evidências para provar sua teoria de que Michel era inocente e levou essas provas aos juízes. Finalmente, o processo de anulação da sentença de Michel tem início, mas alguns meses depois, o pedido de revisão é rejeitado novamente. Enquanto isso, Mauro, que estava confiado a outra família a pedido da justiça, não queria mais contato com seu pai, sua mãe ou os irmãos e se recusava a dar qualquer depoimento. Em 22 de janeiro de 2003, Michel morre na prisão de parada cardíaca e, ironicamente, é enterrado a 20 metros do túmulo de Cristina. Segundo os médicos que o socorreram, suas últimas palavras foram as seguintes: "Por favor, diga a todos que eu não a matei." Mais uma vez, a pesada cruz sobre a morte de Cristina recai sobre Mauro. Genaro, então, publica outra carta à imprensa dizendo o seguinte: "A minha luta é uma batalha de civilizações. O sistema deve ter coragem de admitir o erro judiciário que, por outro lado, é inerente ao processo penal, que é um processo longo, conduzido por homens que, sim, erram." Michel Perusa, um inocente condenado à prisão perpétua, não pediu vingança, pediu que a justiça fosse feita. Ele não tinha coragem de acusar o filho, mas manteve sua inocência até o último dia de sua vida. Que se faça justiça. A única pessoa que talvez pudesse esclarecer as dúvidas sobre esse assassinato era Maria Giuseppina, esposa de Michel e mãe de Mauro, que provavelmente preferiu tornar o marido dispensável ao filho, de modo que o verdadeiro monstro de Bassorano ficou impune e uma perturbadora sombra pairou sobre a família Perusa, que sempre obscureceu a verdade sobre a morte da pequena Cristina Capotiti. Inclusive, uma pichação foi feita em praça pública, que ficou estampada lá por cerca de 10 anos, acusando tanto Michel quanto Maria de assassinos. Mais de 30 anos depois, este caso ainda permanece como uma espécie de via crucis do judiciário italiano. Nenhum magistrado teve coragem de reabrir o processo ou mandar iniciar uma nova investigação, apesar das provas e dos apelos insistentes do advogado e repórter investigativo Genaro. Com Michel morto, sua esposa reconstruiu sua vida no norte do país, com seus 2 filhos, enquanto Mauro foi adotado por uma família da cidade de Gubbio na época, e até mudou seu sobrenome. Por fim, este caso nos deixa com muitas perguntas em aberto. Os novos elementos que surgiram no tribunal por meio de Genaro realmente provariam que a culpa seria de Mauro e não de Michel? Afinal, quem matou Cristina? Foi o pai ou foi o filho? E por que Mauro, depois de mudar tantas vezes o seu depoimento, sustentou que o acusado era o seu pai? E mais, por que Michel jamais indicou o filho como o verdadeiro assassino? Apesar da cadeia de dúvidas, a revisão do julgamento, como sabemos, foi negada. Os segredos cercarão para sempre essa tragédia, na qual a justiça jamais poderá pronunciar uma palavra definitiva, sem que as sombras se acumulem, em um caso processual muito longo, intricado e duvidoso. Ao lado de Cristina, a pequena Branca de Neve para os seus amigos, que adormeceu naquele bosque aos 7 anos de idade, outra vítima foi feita, e o seu nome todos conhecem: a verdade.
Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!